Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Algumas semanas atrás, eu fiquei sem bateria num grande apuro, porque estava atrasado, era na hora do almoço, precisava ir buscar minha mãe para levá-la para uma consulta médica, dessas que a gente demora um tempão para conseguir marcar, e se perdesse, então pois ia demorar alguns meses de novo, né, para começar o processo. Estava lá em Moema, né, no meio do bairro. Eu fui dar a partida e o carro não pegava. E já intuí, né, percebi que era a bateria que tinha arreado. Desci do carro, perguntei para alguém que passava se tinha alguma oficina próxima. E graças a Deus me disse que sim, que estava lá, um quarteirão de distância. Então me dirigi para lá com toda a pressa, porque, como disse, já estava atrasado. E era uma oficina grande até, que estava cheia de carros lá para conserto. Encontrei acho que um mecânico lá da oficina, estava debruçado sobre o motor, e pedi se podia me prestar um socorro, se podia me socorrer, porque tinha acabado a bateria, eu estava muito apurado de tempo, mas a verdade é que ele estava tão tomado assim pelo trabalho que ele estava realizando que ele não me disse, olha, dificilmente alguém vai poder ajudá-lo agora porque ele está com muito trabalho aqui, mas qualquer coisa eu estarei nesse escritório. E eu entrei lá no escritório bem, já com um balde de água fria, né? E já encontrei com um senhor lá, que não sei se era o dono da oficina, se era um gerente, uma oficina grande, de repente comporta um gerente. E já comecei com o mesmo discurso, o senhor podia me socorrer, né, porque acho que eu estou sem a bateria, estou muito apurado de tempo. E ele me ouviu, você vê que captou a situação, ele não disse nem que sim, nem que não, mas ao mesmo tempo já foi se movimentando, eu vi que ele saiu para a oficina, pegou uma bateria, já tinha deduzido que ele tinha comprado minha causa. Homem de poucas palavras, mas de uma ação firme. E meu coração já ficou aceso, sem dúvida, né? Puxa, acendeu lá propriamente a esperança, né? Vai dar certo. Tem tudo para dar certo. E você vê que ele estava procurando, né, os cabos com aqueles jacarezinhos, né, para fazer a chupeta, de uma bateria nova para uma bateria já descarregada. Ele não encontrava, mas você vê que ele improvisou, pegou duas chaves dessas assim, retas, mas que tem os extremos assim, dobrados ali para encaixar, para parafusar, desparafusar, sei lá, uma roda de carro, mas talvez outras peças ali dentro do próprio motor. E ele me deu a sensação que ia improvisar como de fato fez. Foi carregando a bateria, me ofereci, não, deixa que eu levo, não, o senhor pode ficar tranquilo. A gente chegou até o carro, andamos o quarteirão de volta. Ele, na hora que a gente abriu o capô, ele viu e falou, nossa, padre, essa bateria já tem 4 anos. Então, até já devia ter acabado. Então, você vê que ela foi até os estertores. E já me alertou que esse caso deve certo, né, de dar uma carga com a bateria que ele tinha trazido e aí o carro pegasse, ele não podia desligar, porque senão não ia pegar sozinho de novo. Ia precisar de nova chupeta, então seria necessário que eu chamasse o seguro,
certificou se eu tinha seguro, eu disse que sim. Falei, então o senhor chama, ele já vai trazer a bateria, o senhor já compra na hora e depois troca a bateria, mas não desliga o carro. Eu fiz isso, fui buscar minha mãe, não desliguei o carro, trouxe, e foi exatamente assim. Teve a consulta e depois, terminada a consulta, eu chamei o seguro e deu tudo certo. Ele, quando terminou o trabalho, eu perguntei quanto era, ele disse que nada, imagina, que não tinha sido nada. E depois, né, na prática, ter se demonstrado tão disponível, ter me deixado aí, fui até o céu e voltei umas 100 vezes, né, agradecendo a Deus, e depois só rezando para dar tudo certo, não morrer o carro e tudo mais, como de fato deu. Na semana seguinte passei lá, deixei para ele uma garrafa de vinho só para fazer um agrado, pela presteza com que ele me socorreu. Ele agradeceu, disse que não precisava, mas agradecia. E vamos ver se daí nasce uma boa amizade. Tenho a impressão que sim. Mas o milagre da disponibilidade, algo de divino acontece. Dizia, eu fui até o céu e voltei, né? Acontece na nossa alma quando nós encontramos pela frente pessoas assim. E nós sempre almejamos encontrar pessoas assim, pessoas que de fato nos despertem essa esperança, nos deem uma carga de esperança, para que a gente pegue e continue circulando. E mais do que isso, né, pessoas que até nos mostrem o caminho ou promovam em nós uma troca de bateria, né, ou seja, uma esperança com uma fonte assim, completamente renovada para que efetivamente a gente tenha a pique para lidar com cada uma das dificuldades que vão se apresentando na nossa vida. É o que a gente espera encontrar nos pais, graças a Deus a gente encontra os filhos nos pais, aquela carga, né, de energia, ou aquela troca de bateria para continuar encarando, né, a vida. O marido espera encontrar na esposa, a esposa espera encontrar no marido, alguém que lhe faça experimentar algo do céu também. Né, que desperte essa esperança, porque eu não estou sozinho, eu posso contar com essa pessoa e com essa outra. A gente espera isso dos amigos, a gente espera isso do sacerdote, né? Quando a gente vai para apresentar nossas deficiências, nossas dificuldades, né? Esperamos que o sacerdote nos dê aquela carga de esperança e que nos leve de fato a querer retomar a luta, a não ficar olhando só para o efeito dos nossos pecados, mas principalmente para aquilo que a graça pode estar querendo produzir no nosso coração. E eventualmente que também Ele mesmo, o nosso porto seguro, né, a nossa seguradora, Ele nos desperte, nos troque até a bateria. Não queria me deter muito nisso, mas a grande verdade é que no mundo corporativo essa é uma percepção contínua. O líder que está sempre disponível e que de alguma forma então comunica essa esperança, né, nos membros da equipe de que a coisa vai funcionar e que também não estão sozinhos, que tem um respaldo, e ensina todo mundo de alguma forma a funcionar com essa disponibilidade, é o líder que vai ser digno desse nome, por um lado, né, e vai exercer, né, uma influência enorme no resultado, né, de toda a equipe. Eu vi um artigo de um cidadão que eu não conheço, então nem sei em qual empresa trabalha, não fiz maiores pesquisas, se chama-se Eugênio Mossack. E o título do artigo é As pessoas disponíveis viram os líderes dignos do nome. E começa assim: qualquer coisa fale com Nelson, ele saberá o que fazer. Mas o Nelson não é de outro departamento? Mas não importa, ele sempre ajuda quando a gente precisa. Ele desenvolve o artigo, né, de modo que me pareceu assim, simples e ao mesmo tempo profundo. Você já deve ter notado que existe um tipo de pessoa que parece estar sempre disponível para ajudar e até para cuidar dos outros. Não estou falando de enfermeiros, assistentes sociais ou missionários. Estou me referindo às pessoas de qualquer atividade que tenham um traço de personalidade que as torna extremamente confiáveis e, por isso, acabam sendo demandadas por seus colegas, parentes e vizinhos. Nas famílias sempre há um tio que serve de referência, que é procurado pelos sobrinhos, em busca de conselhos ou pelos outros tios que precisam de algum apoio e que foi quem cuidou dos avós velhinhos.
Em qualquer condomínio, encontramos sempre um morador que parece ser mais coerente e prestativo, e se não for ele o síndico, será seu principal conselheiro. Nas empresas não é diferente. Sempre há um gerente Nelson, a quem todos recorrem nas dificuldades, que responde com um sorriso, colocando a sua experiência e sua boa vontade à disposição dos colegas, sem nenhuma cobrança posterior e sem o menor traço de arrogância. Quando você está com uma dificuldade, dessas que todos temos eventualmente, e está precisando de um conselho ou de um apoio, sabe a quem recorrer? Estou certo que sim. Rapidamente você faz uma lista mental de seus colegas, amigos e parentes e os separa em duas categorias, os disponíveis e os não disponíveis. Você sabe que não adianta recorrer a um não disponível, mesmo que ele seja o mais próximo. Já o disponível é capaz de atravessar a cidade para apoiar seu amigo em dificuldade. Ele não vê obstáculos, é solidário e está sempre pronto. É a lista dos disponíveis que brotam é da lista dos disponíveis que brotam os líderes que são dignos do nome. Liderar é mobilizar pessoas em direção a um destino comum. Essa é a definição mais comum, mas ela envolve um sem número de pequenas ações que, em sua somatória, conferem a qualidade de líder a seu detentor. E vamos para o último parágrafo. É necessário ser bom de estratégia, cercar-se das pessoas certas e inspirá-las com os valores de uma causa. O bom estrategista, comunicador, verá seus esforços se diluírem, porém, no tempo, se ele não for também um ser disponível. Agora ao trabalho, diz um Nelson no fim da reunião, mas complementa com sinceridade. E se precisarem de mim, sabem onde me encontrar. Ele está disponível, ele está acessível. Dizia que algo de divino acontece quando alguém está assim disponível, que nos dá aquela carga de energia, até às vezes nos dá uma fonte nova de energia. É algo de divino, porque literalmente essa disponibilidade é uma prerrogativa de Deus. Sempre disponível. Sempre disponível com a sua palavra, sempre esteve, desde o Antigo Testamento a gente vai vendo os profetas que vai suscitando, ele mesmo que provoca essa comunicação, através dos muitos milagres, através dessa disposição de ouvir aos nossos clamores, né? E uma disponibilidade que alcançou a sua expressão máxima, a gente está prestes a comemorar isso. A gente comemora sempre no período do Natal, prévio e posterior, a máxima disponibilidade que foi Ele mesmo vir ao mundo, fazer-se um de nós, através da sua encarnação, depois da sua vida conosco, e logicamente culminando com a sua paixão, morte e ressurreição e envio do Espírito Santo. Ele que de São João nos amou primeiro. Ele que disse, estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E quis ficar conosco com essa disponibilidade inabalável, indiscutível. Está disponível na nossa alma quando estamos em estado de graça, né, e está se deixando interpelar por nós continuamente, está disponível no sacrário. Ele nos espera no sacrário, dizia São José Maria Escrivá, para nos enchermos de vibração, ou às vezes até para que a gente consiga descarregar uma espécie de fio terra, né? Aquele excesso de cargas negativas que a gente traz lá e que está nos deixando, nos roubando uma paz interior, né, uma serenidade que são imprescindíveis para a gente continuar funcionando no mundo. Jesus que está disponível em cada confissão. E quando Pedro interpelou o Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes. E Jesus falando, nossa, Pedro, como até 7 vezes? Até 70 vezes 7, ou seja, sempre disponível. Sempre disposto a perdoar. E a verdade é que, de modo muito particular, nesse período de contemplação da sua disponibilidade, levado ao extremo, né, querendo vir conosco, né, que é o período do Natal,
também ele nos interpela para que nós sejamos seus imitadores. Como diz São Paulo escrevendo aos Efésios, lá no primeiro versículo do capítulo 5, diz lá: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Ser imitadores de Deus. Então, nós também apresentarmos assim, sempre disponíveis, para dar uma carga, pelo menos, ou para promover a troca da fonte de energia nas pessoas. É uma energia que nós até já identificamos com a esperança, a verdadeira esperança. Essa disponibilidade que se traduz em acessibilidade, facilmente encontrada pelos outros, se traduz em flexibilidade, essa capacidade de adaptação, de abertura para diferentes situações ou necessidades, que nos leva a ajustar-nos às circunstâncias, diversos contextos, que nos são trazidos pelo filho, pelo amigo, pelo cunhado, pelos pais, pela esposa. A estar emocionalmente também assim disposto, com abertura para ouvir, para apoiar, para me conectar com os outros, a tal empatia, a ponto de chegar a ser suporte, por compreender em pequenos, em breves momentos, uma necessidade específica, com abertura ao diálogo, disposto a discutir e resolver conflitos de modo respeitoso, ouvindo a outra parte, não desprezando nada daquilo, da contribuição que queira dar, por mais que a gente talvez vá tomar um rumo diferente, mas e vai fazê-lo valorizando aquela opinião contrária que a pessoa tinha dado. A generosidade, com a disposição contínua de entrega. Isso tudo a gente vê em Jesus Cristo. A gente vê em Deus, de modo muito específico, nesse Deus feito homem, feito carne, e que quis habitar conosco, estará conosco o tempo inteiro. Jesus Cristo, com dizer assim do Papa Bento XVI, tem como característica principal o ser para o outro. Há uma encíclica, a primeira encíclica que escreveu Bento XVI, em que ele, no momento determinado, fala da conversão de Santo Agostinho. E como Agostinho, uma vez tendo encontrado aquele Deus a quem ele procurava fora de si, chegou à conclusão que estava dentro de si desde sempre, ele teve a ideia de ir para uma gruta, viver como eremita, só para saborear agora essa presença de Deus em si que ele tinha encontrado. Mas Deus frustrou, por assim dizer, aquela sua expectativa e o conduziu por outro caminho, pelo caminho que nós conhecemos. Ele foi feito bispo de Hipona, lá no norte da África. E depois teve os seus cuidados, um rebanho de almas a quem ele estava interpelado para ajudar. Ou seja, a sua conversão não era uma conversão que ia acabar em si mesmo, uma conversão que devia ser colocada a serviço dos outros. Sem dúvida, uma pessoa que tem uma vida de clausura, consagrada vida de clausura, também está vivendo para os outros. Até pelo seu testemunho, está vivendo para os outros. Mas depois também pela sua intercessão e tudo mais. Mas não era o que Deus queria para Agostinho. E dizia então o Papa Bento, lá na encíclica Spe Salvi, número 28, depois da sua conversão à fé cristã, ele, Santo Agostinho, juntamente com alguns amigos possuídos pelos mesmos ideais, queria levar uma vida dedicada totalmente à palavra de Deus e às realidades eternas. E diz o próprio Santo Agostinho no livro As Confissões: aterrorizado com os meus pecados e com o peso da minha miséria, tinha resolvido e meditado em meu coração o projeto de fugir para o ermo. Mas vós, está se dirigindo a Deus, vós me impedistes e me fortaleceste dizendo: Cristo morreu por todos, para que os viventes não vivam para si, mas para aquele que morreu por todos. Cristo morreu por todos.
frisa o Bento XVI e acrescenta: viver para ele, para Cristo, significa deixar-se envolver no seu ser para. Para Agostinho, isso significou uma vida totalmente nova. Assim ele descreveu uma vez o seu dia a dia, está lá nas Confissões. Corrigir os indisciplinados, confortar os pusilânimes, amparar os fracos, refutar os opositores, precaver-se dos maliciosos, instruir os ignorantes, estimular os negligentes, frear os provocadores, moderar os ambiciosos, encorajar os desanimados, pacificar os litigiosos, ajudar os necessitados, libertar os oprimidos, demonstrar aprovação aos bons, tolerar o mal, os maus e, ai de mim, amar a todos. Em outra passagem, ele faz a seguinte afirmação: é o Evangelho que me assusta. O Evangelho, de fato, ele me converte em ser para todos, ser para os outros. E o Papa Bento XVI acrescentava: aquele susto, o Evangelho que me assusta, aquele susto salutar que nos impede de viver para nós e que nos impele a transmitir a nossa esperança comum, a dar carga para as pessoas. Dar carga por meio de uma correção. Uma correção sempre pode ser encarada assim como um investimento. A pessoa está me corrigindo, então devia despertar em mim uma esperança. Ele está apostando em mim, então vamos corresponder, vamos crescer nesse aspecto. Deixa eu me corrigir aqui nesse assunto. De fato, continua o Bento, era esta precisamente a intenção de Agostinho, na difícil situação do Império Romano, que ameaçava também a África romana, e no final da vida de Agostinho até a destruiu, transmite esperança. A esperança que lhe vinha da fé e que, contrariamente ao seu temperamento introvertido, o tornou capaz de participar decididamente e com todas as forças na edificação da cidade. No mesmo capítulo das Confissões, em que acabamos de ver o motivo decisivo do seu empenho, por todos, diz ele: Cristo intercede por nós. De outro modo, desesperaria, pois são muitas e grandes as minhas fraquezas. Sim, são muito pesadas, mas maior é o poder da vossa medicina. Poderíamos pensar que a vossa palavra, escreve com maiúscula, o verbo de Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo, poderíamos pensar que a vossa palavra se tinha afastado da união com o homem e desesperado de nos salvar, se não tivesse sido feito homem e habitado entre nós. Se não se tivesse feito homem e habitado entre nós. Natal. Em virtude da sua esperança, concluiu o Papa, Agostinho prodigalizou-se pelas pessoas simples e pela sua cidade, renunciou à sua nobreza espiritual e pregou e agiu de modo simples para gente simples. Ser para todos. Esse é o Evangelho que produz aquele susto salutar que nos impede de viver para nós mesmos e nos impele a transmitir a nossa esperança comum. E essa proposta fica muito mais estimulante quando nós pensamos: que esperança é essa? Qual é o tipo de esperança que devemos transmitir? Não é esperança humana, do pensamento positivo, ou de que no final tudo vai dar certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao final, vamos em frente. Uma lógica assim meio estapafúrdia. A esperança que também deixa de ser uma proposta abstrata, e ganha o contorno e a materialidade de uma pessoa. Não é o que é a esperança, é quem é a esperança. É Jesus Cristo. Bonito, como pega só uma passagem que São Paulo repita na Epístola aos Colossenses em outros momentos. A passagem da carta que ele escreve a Timóteo. Já na saudação, que é o cabeçalho da carta praticamente, ele fala de Jesus desse modo que é muito tocante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Praticamente coloca como sendo um sobrenome de Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança.
que terna, essa forma de se dirigir a Cristo, que segura, né? Essa consideração a respeito do nosso Senhor. Jesus Cristo é a nossa esperança. Esse Cristo que vem, esse Cristo que vai nascer, Ele é a nossa esperança. E Ele espera que nós estejamos disponíveis para acolhê-lo e ainda por cima, disponíveis para transmiti-lo, para dar carga às outras pessoas, para ajudar que as outras pessoas também experimentem algo do céu. É um grande empenho da igreja no Natal, fazendo-nos considerar isso. Jesus Cristo já veio, sem dúvida, mas ao mesmo tempo ainda está longe de a sua presença ser aquilo que deveria ser, que ele quereria que fosse. Uma presença densa, marcante, que já tivesse penetrado, estivesse influenciando, né, todas as mentalidades de todos os povos. Infelizmente não é assim. Se nós formos fazer um cálculo, a gente vai chegar à conclusão que mais da metade do planeta não está de acordo em que todos os homens são iguais. E que têm a mesma dignidade. E que estão destinados a ser filhos de Deus. Alguns povos porque não respeitam essa distinção homem e mulher. E para eles, né, até para alguma religião, não tem a mesma dignidade. Outros que estão divididos em castas, em função disso, também não estão de acordo em que todos têm a mesma dignidade, uns são mais do que os outros. Outros, sei lá, um país inteiro, né, numerosíssimo, que não quis assinar o Tratado da Declaração dos Direitos Humanos, porque não está de acordo em que todos são iguais. E se depois a gente junta a esses 3 grupos numerosos que eu citei aqui, estou querendo especificar mais, mas se juntamos todos aqueles que são cristãos, mas não são coerentes, então daí fica tudo comprometido, né? E a igreja, quando chega o advento, por um lado, nos diz: Cristo já veio, nos convida a ficar felizes, alegres, aprova, promove esses adornos, né, que sempre enchem de alegria assim, uma vitrine, enchem de alegria a fachada de uma casa, enchem de alegria também no interior das nossas casas. Um enfeite, uma bolinha de Natal, uma pinha já seca que está lá fazendo um jogo com uma coisa mais dourada, não sei, né? Então, logicamente, a gente comemora, Cristo já veio, já irrompeu na história. A história já está dividida antes e depois de Cristo. Mas ao mesmo tempo a igreja nos diz: mas infelizmente ele mal se fez presente na história, no mundo. Tem tanto ainda para percorrer no coração dos povos, tem tanto a percorrer no teu coração, no meu coração. O Papa Bento XVI, há tempos atrás, chamava a atenção para o fato de que a palavra advento é a tradução latina da palavra grega parousia, que em geral na teologia sempre vem associada à segunda vinda de Cristo, com o juízo final e tal, fim dos tempos. Mas ele dizia que a palavra parousia, entendida no seu contexto grego, o contexto em que era utilizada habitualmente, significa presença. Mais especificamente ainda, significa presença iniciada, mas só iniciada. Isso ele desenvolve bem nesse livro que se intitula La Bendición de Navidad, a Bênção do Natal, publicado pela editora Herder, lá na Espanha, na primeira homilia, falando sobre o Advento. E diz lá que isso, por um lado, nos autoriza a comemorar, a festejar com toda a culinária natalina e tudo mais, mas ao mesmo tempo nos dá um chacoalhão e fala: a presença de Cristo já iniciou, mas mal iniciou. E então há um déficit enorme de esperança, se há um déficit enorme de presença de Cristo no mundo, nos corações, há um déficit enorme de esperança. Eu estou chamado, então, a dar cargas de esperança, a ajudar as pessoas, pelo menos, a trocar a sua fonte, a sua bateria, né, para ver se tem uma fonte que renda mais, né, que dure mais tempo, lá no seu interior.
ajudar as pessoas a perceberem algo que o próprio Bento XVI colocava em evidência também no seu primeiro Natal como Papa, em 2005. Comentando o trecho do dia do Natal, do Evangelho do dia de Natal, que vem ser selecionado para a liturgia, para a missa do dia de Natal, que é o início do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. E vai evoluindo até que já aterriza, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Papa chamava a atenção e dizia que o Evangelho de São João foi escrito em grego, como boa parte do Novo Testamento, com exceção da Epístola aos Hebreus e do Evangelho de São Mateus. Tudo o resto foi escrito em grego. Os dois foram escritos em hebraico, aramaico. E o Papa Bento disse, então ficaria assim, no princípio era o Logos. E o Logos estava em Deus, o Logos era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. E o Logos se fez carne, habitou entre nós. E ele dava um passo a mais, dizia, essa palavra Logos, do grego, admite duas traduções. Uma é a mais usual que a gente já costuma utilizar. No princípio era o verbo. A tradução da palavra Logos pode ser verbo, palavra. Mas também admite uma outra tradução, que é sentido. E se a gente aplica isso ao texto do Evangelho de São João, já dá até um frio na espinha. No princípio era o sentido, e o sentido estava em Deus, o sentido era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. E o sentido se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, não um pedaço de carne, um músculo, não sei, um lagarto, alcatra, filé mignon. Não, se fez um de nós. Se fez Alberto, se fez André, se fez, Ana Clara, se fez Carlos, se fez um de nós. Não só se apresentou como se fosse, como aparência humana, não, se fez homem, submeteu a todos os processos que a gente está submetido para desenvolver no útero de uma mulher, depois vir à luz, no meio do líquido amniótico, todo sujinho lá para nascer, e com vagido, com frio, com necessidades fisiológicas, e depois passou por todas essas coisas. Ele que é o sentido, se fez homem para encher a nossa vida de sentido. Essa maluquice que às vezes nós nos vemos assim, inseridos, mergulhados, cercados, de uma dificuldade pessoal, de uma limitação que a gente identifica em nós, que a gente não consegue superar, nossa timidez, por exemplo, nossa loquacidade, ou nossa dificuldade de pureza e castidade, e aquelas incompreensões do relacionamento familiar, ou aquela puxada de tapete no trabalho, ou essa crise econômica, a perda de um emprego, e os posicionamentos políticos que podem gerar uma apreensão, então, puxa vida, uma doença na família, a perda de uma pessoa super querida, que dá vontade de ficar lá, não sair do quarto, completamente desanimado. Jesus Cristo falando, não, cara, isso daí tem sentido, eu sou um sentido, eu dou sentido para tudo isso, confia em mim. Bom, o sentido principal que ele dá, o sentido de redenção. Isso é importante para a tua redenção, para a tua purificação interior, para a tua santificação. Mas eu vou encher isso aqui de sentido porque seja importante também para as pessoas à tua volta, você possa oferecer por elas. E de modo mais generoso, pode oferecer pela igreja, pode oferecer pelo teu país. Então isso que parece lixo, dirá São Paulo, isso parece esterco. Jesus Cristo, ele converte em ouro. E logicamente isso daí nós podemos transmitir para as pessoas. Ele é o sentido. Ele é o sentido. Esse bebezinho que vai nascer, que a gente vai abraçar, e que a gente vai beijar, para quem a gente vai cantar, adorando, e vai ficar enternecido vendo o filhinho, o netinho, o sobrinho, se aproximar lá do presépio para dar um beijo. Esse é o sentido que se fez carne.
para encher de sentido todas as nossas vicissitudes, tudo aquilo que nós temos como algo de fato extremamente desafiador. Agora, seria bom que nós, para poder transmitir toda essa esperança para as pessoas, estivéssemos cheias dela, ou seja, para transmitir assim a convicção de que Cristo vive e vive para mim, vive para você. Eu preciso estar muito imbuído dessa realidade. Eu preciso cultivar essa presença de modo assim muito intenso lá no meu interior. Como chegar a isso? O próprio Nosso Senhor nos apresenta o caminho e os santos souberam trilhá-lo muito bem. E acabaram sintetizando na seguinte proposta: devemos procurar ser contemplativos. A contemplação que nos ajuda a assimilar os mistérios nos quais nós estamos inseridos. A contemplação que de algum modo antecipa o próprio céu. Os teólogos nos respondem, no que consiste a visão beatífica. Vão dizer, consiste na visão beatífica. Perdão, no que consiste o céu. Consiste na visão beatífica, na visão de Deus. E uma visão que já é identificação. Se eu conseguir contemplar a Deus, inclusive Deus materializado, Jesus Cristo, a visão de Cristo, então eu vou me ver exatamente como eu sou, se eu estiver no céu. Completamente identificado com Ele, como se estivesse me olhando num espelho de reflexão perfeita. E, portanto, no estado de glorificação, no estado de felicidade, de dinamismo, em que tudo pode ser realidade. Ao mesmo tempo que a teologia nos afirma que, aliás, o próprio Cristo afirmou para Santa Catarina de Sena, falando das 4 penas principais que há no inferno, diz, a primeira é os condenados se virem privados da minha visão. Prefeririam todos os outros tormentos, mas com tal que pudessem me contemplar, mas estão privados. E ainda por cima, há um outro elemento, uma outra pena, que é a contemplação do demônio. Que faz com que o condenado fique ali num estado de exasperação completa, infinita e eterna. Porque ao ver o demônio ele se vê exatamente como é, no que ele se tornou. Ainda por cima, com aquela consciência remordendo, dizendo que é por culpa própria. E com um sentimento interior, que é um sentimento de ódio, que talvez explique aquilo que diz Nosso Senhor, que naquele dia do juízo haverá choro e ranger de dentes. O choro da consciência, pois eu estou aqui por minha culpa, porque eu fiz mau uso da minha liberdade, e o ranger de dentes do ódio, A gente falou, nossa, o cara ficou com tanta raiva que ele ficou rangendo os dentes. Ódio a Deus, ódio às outras pessoas. Mas voltamos. Como é que eu vou conseguir transmitir esse Cristo para as pessoas? Tendo uma densidade muito grande no meu interior. E essa densidade a gente atinge através da contemplação. Ser pessoas que contemplam, que entram nas cenas do Evangelho, soltam a sua imaginação e buscam o rosto do Senhor. Buscam também penetrar na psicologia, na atitude, no modo de ser de cada um dos personagens. Dos apóstolos, do Zaqueu, da mulher hemorroíça, da mulher samaritana, da Maria Madalena, e daquele Simão, e Lázaro, e as irmãs. Exercitar-nos a contemplação, através da leitura do Evangelho, e nesses dias aqui, de modo particular, através do presépio, das cenas de Belém.
Nosso Senhor diz que quem não se fizer como criança não vai entrar no reino dos céus. As crianças tendem a ser contemplativas, né? Soltam a sua imaginação, brincam, assumem um personagem determinado e podem passar horas, né? O moleque brincando de Forte Apache, né? A menina brincando de casinha, bom, estereótipos, mas muitas vezes também o moleque brinca de casinha, né? Ele é o papai, né? Amiguinho, a irmã é a mamãe, e já tem lá boneco. Também os meninos acabam brincando de casinha com essa participação, sala de membro da família, chefe de família, sei lá, né? Irmão. E que nós poderíamos colocar, né, em funcionamento, em exercício, nesse período. O Papa Bento XVI, né, também nesse livro, A Bênção do Natal, fala aí do primeiro presépio que foi bolado, criado por São Francisco de Assis, aliás, foi uma representação, um presépio vivo, né, que depois já teve esse desdobramento, né, não sei como dizer, e na manufatura de peças que foram se espalhando pela Itália, né, e depois, como os franciscanos se espalharam rapidamente pelo mundo, para onde eles foram, levaram o hábito do presépio e contribuíram para que a celebração do Natal passasse a ter um grande calor, como a gente vive hoje em dia. E o Bento XVI diz que, na diferenciação entre Páscoa e Natal, diz: a Páscoa coloca a esperança no mundo futuro, aquilo que vai acontecer depois na glória. Eu vou abraçar aqui a cruz, sabendo que a cruz não vai ter a última palavra vai ser a ressurreição, mas então a esperança está projetada na ressurreição, vai acontecer no futuro. E o Papa diz: mas o Natal me leva a saborear já agora essa esperança convertida em certeza, já no mundo presente. Esse Cristo já se fez presente. E através da contemplação eu posso torná-lo ainda mais presente. E isso significa que a minha esperança, ela já não está só projetada para o futuro. Eu posso esperar, de fato, uma renovação interior, uma presença maior de Cristo na minha alma. E essa esperança que a gente está chamado a transmitir. A importância da contemplação, dizia, né, o Papa João Paulo II, na Carta Apostólica Novo Milênio Neunte, que publicou no comecinho do ano 2000, novo milênio que estava começando, ele chamava a atenção, no segundo capítulo dessa carta, que Jesus tem um rosto que deve ser contemplado, buscado. Como era o desejo de São José Maria Escrivá, né, de tantos santos, e depois dele, assim, de muitos outros, que vão num processo de santificação, que repetia a frase do Salmo: Vultum tum Domine requiram, tenho desejo de ver a vossa face, Senhor. Et ostendem facem tuam salvieremus, ele traduzia de modo livre: mostra ao Senhor a tua face e já estarei no céu. E o Papa João Paulo II dizia que o que nós devemos, que dizia assim, os homens do nosso tempo, talvez sem se darem conta, pedem aos crentes de hoje não só que eles falem de Cristo. Cristo é o sentido, como dizia antes, Cristo é a esperança, para os que amam a Deus tudo coopera para o bem, vamos confiar, mas como que está transmitindo só uma doutrina? Os homens do nosso tempo, talvez sem se darem conta, pedem aos crentes de hoje não só que eles falem de Cristo, mas também que lhes, de certa forma, o façam ver, e o deixem ver. E conclui: mas o nosso testemunho seria excessivamente pobre se não fôssemos primeiro contemplativos do seu rosto. Se eu for contemplativo, eu vou ter a sua presença mais em mim e as pessoas vão acabar contemplando Cristo em mim. Esse Cristo que uma vez presente em mim gera performance, a gente sempre volta a isso. Nos pensamentos, nas palavras, nos sentimentos, nas ações. Eu tenho que ser primeiro contemplativo do seu rosto. Fazer exercícios. Monsenhor Escrivá entendeu
quando vi o Opus Dei, naquele 2 de outubro de 28, que todos estão chamados a viver contemplativos, não só aquelas pessoas que têm uma vocação para ir, né, para ter uma vida eremítica, ou de clausura num mosteiro, num convento, mas nós, dizia, estamos chamados a ser contemplativos no meio do mundo. E o exercício para isso, eu dizia, é o presépio. São essas cenas do Evangelho, cenas ao redor, né, do nascimento de Jesus. Ele querendo transmitir também para nós como uma ideia do que seria essa contemplação, ainda que sem querer esgotar o assunto nem nada, mas pelo menos levantando um pouquinho assim o véu, descobrindo aquilo que ele procurava viver, fazendo-se criança. Ele escreveu esse livro Santo Rosário, que favorece uma das dimensões do Rosário, que é do terço, que é de contemplação, contemplar Jesus com Maria. Algumas cenas, né, que estão associadas a cada dezena das Ave-Marias do terço. E pegando, vou pegar só duas, a cena da Anunciação, depois a cena do nascimento do menino Jesus, ele começa assim. Um livrinho que ele escreveu no tempo de uma ação de graças da missa, como que dissesse no nosso idioma, num tapa só, né? Eles de um tirão. Ele começa assim: não te esqueças, meu amigo, de que somos crianças. A senhora do doce nome Maria está recolhida em oração. Como vai contemplando? Maria do doce nome. E ela é recolhida em oração quando vai receber a visita daquele ser celestial. Tu és, continua se referindo a nós, tu és naquela casa o que quiseres ser, um amigo, um criado, um curioso, um vizinho. Vamos definir os papéis aqui, cada um escolhe o personagem que quer ser. Eu, por agora, não me atrevo a ser nada, por enquanto eu não vou escolher nenhum. Escondo-me atrás de ti, pasmado, contemplo a cena, né? Ele está lá como que clandestino, né? Só para contemplar aquela maravilha. O arcanjo comunica a sua mensagem. Maria pergunta como se fará isso se eu não conheço homem algum. Depois vem a resposta: faça-se em mim segundo a tua palavra. E ele complementa: ao encanto dessas palavras virginais, o verbo se fez carne. Vai terminar a primeira dezena. Ainda tenho tempo de dizer ao meu Deus, antes que nenhum mortal: Jesus, eu te amo. Aquele Jesus que acabou lá de tomar lugar no ventre de Maria. É uma contemplação da cena, são rápidos traços, assim, talvez até um quadro impressionista, mas que pela composição nos faz identificar a imagem. A outra cena, o nascimento do menino Jesus em Belém. Foi promulgar um edito de César Augusto que manda recensear toda a gente, né? O censo que foi promovido pelo imperador, que queria contar quantos súditos tinha sob o seu domínio. Para isso, cada qual tem de ir à terra dos seus antepassados. Como José é da casa e da família de Davi, vai com a Virgem Maria de Nazaré à cidade chamada Belém, na Judéia. E em Belém nasce o nosso Deus, Jesus Cristo. Não há lugar na pousada, no estábulo, e sua mãe envolve-o em panos e reclina-o no presépio. Até aqui são todos dados fornecidos por São Lucas, pelos evangelistas. E daí ele solta a sua imaginação, já entra lá no estábulo e continua: frio, pobreza. Sou um escravozinho de José. Agora ele já escolheu o personagem que ele quer ser, um servente lá de José. Sou um escravozinho de José. Que bom é José. Você está contemplando, né, José, a figura desse homem bom, homem justo. Trata-me como um pai ao seu filho. Até me perdoa se tomo o menino nos meus braços e fico horas e horas dizendo-lhe coisas doces e ardentes. E beija-o tu, e o embalo e canto para ele, lhe chamo rei, amor, meu Deus, meu único, meu tudo. Que lindo menino e que curta dezena. Um exercício de contemplação, um brincar de presépio. Isso só na imaginação. Mas depois podemos brincar de presépio vendo ele materializado nas nossas casas. O Papa, 2 anos atrás, escreveu uma carta estimulando a que nós montássemos o presépio nas nossas casas, resgatássemos esse costume que foi se perdendo assim, em muitas culturas.
E ainda por cima fôssemos além, resgatar um presépio, torná-lo presente no comércio, torná-lo presente no consultório, no escritório, na escola, em nossos ambientes, né, onde a gente circula, promover lá no condomínio, talvez no clube que a gente frequenta. E que bom seria se nós, de fato, aproveitássemos esse período precisamente para isso. Esses recessos, que pelo menos entre Natal e Ano Novo muitos têm, fica um pouco mais tranquilo. Se tivesse o presépio em casa, como se fosse até o sacrário. É interessante, todos os anos a gente lembra isso. Jesus, ele disse que ele é o verdadeiro pão do céu. O Verbo se encarnou. O verdadeiro pão do céu que o Pai enviou. Meu Pai é o que dá o verdadeiro pão do céu, que é Ele. É muito sugestivo, né, quando a gente descobre que a palavra Belém, o nome da cidade, que tinha sido a sede do governo, o rei Davi se estabeleceu lá, no apogeu, né, do reino de Israel, depois já sob dominação grega, né, foi se perdendo tudo, praticamente estava em ruínas, né, Belém. Mas quando a gente para pensar, o significado da palavra Belém é uma palavra hebraica, Bethlehem, que significa nada menos que casa do pão. Até, sabe, parecia uma coisa mais divertida de Deus, né, de banho e morada de Deus. Ele se encarnou, ele que é o pão da vida, nada mais lógico, na casa do pão em Belém. Maria o levou no seu ventre, então ela é o primeiro tabernáculo, o primeiro sacrário, que estava lá com o pão da vida no seu interior. E depois, quando já tem o pão da vida nos braços, coloca aquele pãozinho lá na manjedoura. A gente contempla, né? Ela, São José, os anjos, os pastores, o boi e a mula, né? E o burro, e depois os reis magos, todos uma atitude, vamos dizer assim, de adoração eucarística, estão adorando o pão do céu. Então, faz sentido aquele paralelo que traçava São José Maria, que falava de Belém do presépio e o Belém do tabernáculo, do sacrário. Cada vez que eu venho ao sacrário, estou me transportando até Belém, estou indo na casa do pão. E daí faz sentido também pensar que onde está Jesus, de alguma forma está também Maria, está José, está até um presépio montado aí, o ano inteiro, né? Mas também, cada vez que eu vou no presépio, eu estou indo para um sacrário, como se fosse, né? Estou indo adorar a Deus, adorar o pão da vida. E me dizia um senhor, tempos atrás, né, que o presépio na casa dele ajudava muito, como se fosse a sua capela. E da mesma forma que aqui no centro, senta aqui para fazer uma leitura espiritual, leitura do Evangelho, lá em casa, em vez de ficar lá trancado no quarto, isolado no centro, eu vou fazer a leitura do Evangelho nesse período lá do lado do presépio. Vou fazer a minha oração lá no presépio. Vou rezar o terço lá no presépio. Talvez vou ler o jornal também lá na sala, onde está o presépio, para estar nesse clima, nessa atmosfera, e poder soltar a minha imaginação. Como soltaram tantos santos, né? Tem um livrinho que eu gosto bastante, que é o Mistério do Natal, de São João de Ávila. Traz aqui 3 homilias de Natal, publicado pela Quadrante já há algum tempo atrás. E que ele também vai soltando a sua imaginação, só uma contemplativa, e diz lá, meus irmãos, se nesses dias vierem bater a vossa porta os pecados, diz eles que não podem entrar, que estáis esperando um hóspede muito importante. É uma contemplação que me leva a tirar esse conselho prático. Depois ele diz, simula uma pergunta para logo responder. E que deveria fazer, né, para me preparar bem para o Natal? E ele fala lá, há quanto tempo faz que vocês não varrem a casa? Padre, eu amo a Deus, que farei? Se tiverdes a casa suja, varreia. Se houver poeira, pegai em água e molhai-a.
E vai dizer, se varrer a casa, supõe fazer um exame de consciência e ir lá para a confissão. E se ainda fica aquela poeira, ainda mais na época em que promove essa pregação, as casas têm um chão de terra batida, né? Então, para baixar aquela poeira, ele diz, molha o chão, com as lágrimas da penitência, o chão do próprio estábulo, a própria alma. É uma contemplação que faz tirar consequências práticas, claras. E em função disso, também fica cheio de sentido aquele ponto de Forja, aqueles pontos, né? Vou pegar só um deles. É o ponto 3, 4, 5, só para ficar fácil de gravar, nesse livro aqui, Forja. Está aí. Chega-te a Belém, aproxima-te do menino, embala-o, diz-lhe um monte de coisas ardentes, aperta-o contra o coração. Não falo de criancices, falo de amor. E o amor manifesta-se com fatos. Na intimidade da tua alma, bem o podes abraçar. Mais ou menos transmitindo aquilo que ele já se propunha fazer e fazia de fato. E para além de eu soltar a imaginação no Evangelho, nesses comentários do Evangelho, autorizados, né, por santos, né? O que não dizer também desses contos de Natal, que se a gente também dedica um tempo para ler, né, para revisitar, a gente vai encontrar Charles Dickens, vai encontrar Dostoiévski, vai encontrar Tolstói com Conto de Natal. E vai encontrar uma porção de edições, né, no Google, agora bota Conto de Natal, que são construções, né, também que alguém já soltou essa sua imaginação contemplativa e que favorece a nossa contemplação. Nos move também o coração a generosidade, a simplicidade, o desprendimento, desapego, né, dos bens. E quem fala da Escritura, dos comentários da Escritura, quem fala dos contos de Natal, também pode falar das músicas natalinas. Só Noite Feliz, né, que a gente para cantar, a gente presta atenção na letra, fica emocionado. E tem tantas canções, né, em outros idiomas também, mas que aqui no Brasil a gente tem poucas, talvez originalmente daqui, mas tem muitas, né, traduzidas, né, para nós. Tem um CD que eu encontrei no YouTube, que eu fui atrás, chama-se Natal e Paz. É do antigo coral Voz Ativa Madrigal, que migrou agora para o coral São Paulo Escola Cantorum, que tem todos os clássicos assim cantados em português. Eu recomendo vivamente ouvir. Vamos pedir a Nossa Senhora, pedir a São José, que de fato nós sejamos dessas pessoas disponíveis, que estão sempre ali ao alcance para transmitir cargas de esperança, né, de energia para as pessoas ao nosso redor, às vezes até promover uma troca de fonte, né, de energia para ajudar as pessoas a se renovarem, aproximando-as de uma confissão, né, de uma conversa orientativa, sabendo chamar a atenção para o fato de que Jesus Cristo, que a nossa esperança está disponível, Ele é o sentido que enche tudo de sentido. E que conscientes de que não faremos isso se nós não formos muito contemplativos, não conseguirmos transmitir a Cristo, permitir que as pessoas vejam a Cristo, se nós não tivermos em nós assim com uma presença muito marcante, que nos faça ser de fato contemplativos e aproveitar esse período aqui ao redor do Natal para dar um salto nessa capacidade, através das cenas descritas pelos evangelistas e bem materializadas nos nossos presépios, nos nossos contos de Natal, nas nossas músicas natalinas. Vamos terminar fazendo um breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. Sabendo que Deus está sempre disponível para mim, procuro imitá-lo tanto no trato com Ele mesmo, através da minha vida de oração, quanto no que diz respeito às demais pessoas. Em geral, as pessoas que estão ao meu redor podem sempre contar comigo, pedir-me favores, etc.
Consciente de que a esperança é um bem muito precioso, do qual todos acabam tendo necessidade com frequência, estou sempre disponível para dar razão de esperança, como diz São Pedro, a todo aquele que me pedir. E, indo além, estou disposto a antecipar as necessidades das pessoas, saindo-lhes ao encontro, ao perceber que estão desanimadas, tristes, sem encontrar um sentido para suas vidas, para o que estão sofrendo, etc. A nossa esperança tem um nome, Jesus Cristo. Estou convencido disso. Posso dizer que procuro abastecer-me dela através da confissão e da Eucaristia frequentes. Ao mesmo tempo, nesses dias ao redor do Natal, esforço-me por contemplar Jesus, especialmente nos presépios que se fazem presentes nos lares, nos lugares de trabalho, de comércio, nas igrejas, etc. Cada Natal supõe para mim uma fonte de esperança. E o sentido se fez carne e habitou entre nós. Essa afirmação do início do Evangelho de São João, que vem proclamada com força na missa de Natal, é objeto da minha contínua reflexão. Deposito em Jesus a confiança em que tudo aquilo que experimento de desafios, contrariedades, dissabores, em uma palavra, de cruz, tem pelo menos um sentido essencial, a redenção do mundo que ele veio promover com o seu nascimento, paixão, morte e ressurreição. Recorro à Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, pedindo-lhes que esse Natal suponha para cada um de nós um nascer de novo, especialmente no que diz respeito à esperança de viver. Tenho entre as minhas metas para esses dias entreter-me com textos, imagens e canções que me remetam à meditação do mistério do nascimento de Jesus Salvador. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.